Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro e eu gostaria de falar com vocês nesse dia de hoje sobre um tema que é bastante comum no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia de quem frequenta a missa. O tema de hoje é o ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? É toda uma definição, todo um calendário que a igreja tem com relação às celebrações. Então toda a missa de cada dia, ela está dentro de um calendário, dentro desse ano litúrgico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes vamos fazer a nossa oração de todos os encontros, invocando o Espírito Santo que nos ilumine também neste dia de hoje, para que todos nós tenhamos um bom entendimento. Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então a igreja ela está organizada com as suas celebrações na missa dentro desse ano litúrgico. É o ano litúrgico que determina todas as celebrações que nós vamos fazer ao decorrer do ano. O ano litúrgico católico, ele começa sempre no quarto domingo que antecede ao Natal. Então sempre contamos 4 domingos antes do Natal e nesse primeiro domingo é que se inicia o ano litúrgico. E ele vai decorrer nesse mês de dezembro, o ano todo até o final de novembro, quando a gente encerra o ano litúrgico com a festa do Cristo Rei. Então, o que é o tempo litúrgico? Eles são períodos em que a igreja celebra todos os mistérios da nossa fé. Então, todos os temas refletidos nesses períodos nos ajudam, têm o objetivo de nos ajudar no crescimento da nossa fé. Então esses tempos, esses períodos, eles devem ser ocasião de um crescimento da nossa fé de uma forma ordenada e progressiva. Então nesse período, nesse ano litúrgico, vão ser celebrados todos os mistérios de Cristo, da sua vida, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Então, embora nós tenhamos todo esse cronograma de celebrações, a centralidade dessas celebrações, elas não vão sair do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado, que é o centro da nossa fé. O ano litúrgico ele está dividido em 3 grandes ciclos, que nós chamamos. 2 deles são principais, que é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. O que está fora, as celebrações que estão fora do ciclo do Natal e do ciclo da Páscoa, eles são chamados de tempo comum. Embora tenha esse nome de tempo comum, nós continuamos celebrando os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O ano litúrgico ele começa sempre contando 4 domingos que antecedem ao Natal. Então a primeira parte, o primeiro evento do ano litúrgico é aquele tempo que nós chamamos de Advento. O que é o Advento? Essa palavra significa aquilo que há de vir. No caso, é um tempo de espera, um tempo de preparação para o Natal.
Então a igreja começa o seu ano litúrgico já se preparando para essa grande celebração que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Natal. Então dando todo um significado, né, espiritual para o Natal, né? Então a igreja ela nos faz, nesse tempo do advento, nesse tempo de preparação, fazer com que nós reflitamos, né, sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou e que viveu no meio de nós para a nossa salvação. Então esse é o início, né, do ano litúrgico. Mas o ciclo do Natal ele não se atém, né, só nesse período do advento, que é essa preparação, e nem tampouco somente no dia do Natal. Então nós temos todo um tempo de Natal. Uma semana depois do Natal, nós continuamos ainda celebrando a oitava de Natal, né? E isso é um costume que já desde o início da igreja primitiva, né, os cristãos já se manifestavam nesse grande apreço, essa veneração pelo mistério da encarnação do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, né? Nós vivenciamos então essas 4 semanas que antecedem ao Natal, em preparação, né, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivenciamos no dia 25 de dezembro a solenidade do Natal do Senhor e ainda vivenciamos alguns dias depois a oitava de Natal. Em todo esse período, né, que nós chamamos de ciclo do Natal, nós vivemos também no domingo seguinte ao Natal, né, a solenidade da Sagrada Família, que é Jesus, Maria e José. Nós também fazemos a celebração da solenidade de Maria, Mãe de Deus, né? Então vamos se lembrar novamente que nós temos 4 vídeos lá sobre os dogmas de Maria, e um dos dogmas de Maria é esse, Maria, Mãe de Deus. Nós vivenciamos também nesse tempo de Natal, mais precisamente no dia 6 de janeiro, a Epifania do Senhor. O que significa essa palavra Epifania? Significa a revelação, né, a aparição de Jesus na época aos gentios, né? Então foi a primeira vez que Jesus foi apresentado para estrangeiros, no caso os magos, né, que vieram visitar Jesus. E esse tempo de Natal ele termina com a festa do batismo do Senhor, que é uma solenidade celebrada no dia 10 de janeiro. Né? Então diz assim, o Senhor desejou ser batizado, dizia Santo Agostinho, para proclamar com a sua humildade o que para nós era uma necessidade. Com o batismo de Jesus, ficou preparado o batismo cristão, diretamente instituído por Jesus Cristo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, diz o Senhor, e depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, será que nosso Senhor Jesus Cristo precisava de ser batizado? Nós já falamos aqui qual é a importância do batizado para o cristão. É limpar, né, a mancha do pecado original que nós trazemos dos nossos pais, Adão e Eva. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio livre desse pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, sem pecado, ele não tinha essa necessidade de ser batizado, né? Mas ele nos deixou, ele quis ser batizado para nos deixar esse exemplo e a necessidade, a importância do batismo para nós cristãos. Ainda dentro do ciclo do Natal, nós temos um símbolo na igreja. Se vocês forem à missa a partir desse domingo, né,
a partir do dia 29, no caso aqui novembro de 2020, vocês vão observar que lá na frente, no presbitério, vai ter uma coroa do advento, vai ter um arranjo, né, de uma coroa com ramos verdes, e nessa coroa vai ter 4 velas. E essas 4 velas, elas vão ser acendidas uma a cada domingo do advento. E essas velas, elas têm 4 cores, né? É uma vela verde, uma vermelha, uma roxa e uma branca. A vela verde, que é acendida no primeiro domingo, ela deve ser acendida representando, né, representada pelo verde, que é a esperança trazida pelos profetas que anunciavam a vinda do Messias. Ou seja, essa esperança profetizada no Antigo Testamento, ela se realiza com o nascimento de Jesus Cristo. A vela vermelha, que é acendida no segundo domingo, ela representa o amor de Deus, né, e representa também aquela anunciação feita por João Batista. João Batista, que veio adiante de Jesus, nascido da prima de Maria, né, nascida de Isabel, que veio à frente de Jesus para preparar esse caminho que Jesus iria fazer. No terceiro domingo é acesa a vela roxa, né? O roxo, durante o advento, durante essa preparação do Natal, ela representa a alegria da chegada do Senhor, que está se aproximando, que se aproxima cada vez mais. E por fim, no quarto domingo, é acesa a vela branca. A vela branca representa a pureza. Além da luz da vela, né, que vem da Virgem Maria, representa também, essa luz representa a chegada de Jesus Cristo. É por isso que ela é acesa no último domingo, já que antecede ao Natal. Bom, esse é o primeiro ciclo, né, que termina com o batismo do Senhor ali por volta do dia 10 de janeiro. Depois nós temos um período, que é o período do tempo comum, que ele se estabelece dentro do ano litúrgico em 2 momentos. Um momento do tempo comum, ele é vivenciado entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, que se inicia com a Quaresma, né? E depois a segunda parte desse tempo comum, a gente vai ver logo mais, ele é vivenciado logo após o ciclo da Páscoa, quando termina com a festa de Pentecostes. Então faz-se um intervalo dessas solenidades, né? E começa depois o segundo ciclo, que é o ciclo da Páscoa, que é o ciclo mais importante da nossa fé, né? Que é a ressurreição de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo vencendo a morte e nos trazendo a salvação para todos nós com a sua ressurreição. Então a Páscoa, ela é uma festa que está dentro do ano litúrgico, inserida dentro desse ciclo pascal, né, que compreende pela Quaresma, pela Semana Santa. Dentro da Semana Santa nós temos o Tríduo Pascual, que são aquelas 3 celebrações da Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado da Aleluia. Então nós temos esse período primeiro de Quaresma, que se inicia com a Quarta-feira de Cinzas, logo em seguida do Carnaval, né? Esses 40 dias é também um tempo de preparação para essa festa grandiosa que é a Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e representa também, né, como tradição, aqueles 40 anos que os judeus passaram pelo deserto, que ali também não deixou de ser uma preparação para eles antes que eles recebessem a herança da terra prometida. Representa também os 40 dias que Jesus jejuou no deserto em preparação à sua vida pública. Então, antes de Jesus, por volta dos seus 30 anos, iniciar a sua vida pública, ele passou por esses 40 dias de jejum no deserto
onde nós conhecemos lá a história das tentações, né? Então, Quaresma também, assim como no Advento, né, é um tempo de preparação, de reflexão para esse tempo pascal. E o ponto culminante disso tudo vem na Semana Santa. É a Semana Santa que começa com o Domingo de Ramos. Nós estamos acostumados a ver as procissões, né, em todas as cidades, onde o povo carrega os seus ramos, tem os seus ramos benzidos, né? Essa procissão, ela representa, ela relembra aquele momento em que Jesus Cristo chega a Jerusalém, onde, acompanhado de uma enorme multidão, que já queria proclamá-lo como rei, esperando que Jesus viria trazer aquele reino político, aquele reino material. Nós sabemos que uma semana depois, tudo isso foi uma grande decepção, né, do ponto de vista político, do ponto de vista material. E aí, durante essa semana, na Quinta-feira Santa, é que começa o ápice dessa celebração do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, ele começa com a celebração na quinta-feira, com a missa de instituição da Eucaristia. Nós vimos aqui no último encontro que nós falamos sobre a missa, que a missa ela foi instituída por Jesus Cristo na Quinta-feira Santa. Então é nesse dia que nós celebramos a instituição da missa, da Eucaristia e também a missa do lava-pés. Foi nesse dia, né, que Jesus se revestiu de humildade, nos dando o exemplo, nos pedindo que fôssemos humildes assim como ele foi, né? E ele demonstrou isso lavando, né, os pés dos seus discípulos. Era costume naquela época, antes de se entrar para uma refeição, que cada um lavasse, né, os seus pés como símbolo, né, de uma purificação. E Jesus, para demonstrar, né, o quanto ele estava a serviço dos seus discípulos e o quanto os seus discípulos e nós também deveríamos estar a serviço dele, ele nos deu esse exemplo de humildade, lavando os pés dos seus apóstolos. Então é por isso que na quinta-feira é celebrado, né, esse rito do lava-pés. Na Sexta-feira Santa, né, tem a celebração da paixão e morte de Jesus Cristo. É o único dia que na Igreja Católica não é celebrada a missa. É celebrada apenas o rito da palavra com a leitura da paixão e morte de Jesus Cristo. E nesse dia também é feita, né, a adoração à cruz, ao Jesus crucificado. Normalmente a celebração principal é feita às 15 horas, quando foi o horário da sua morte, ou seja, a hora nona. E depois nós temos no sábado, que é o sábado da Aleluia, ou sábado da Vigília, que é aquele momento realmente de reflexão sobre a morte de Jesus Cristo. Hoje nós sabemos da sua ressurreição, mas naquela época os discípulos viveram aquele momento de grande decepção, né? Enquanto eles não tiveram a notícia de que o Cristo havia ressuscitado, foi um momento de muita decepção, um momento de muita dor para eles, um momento de muito medo também, em função da crise política que foi, né, instaurada com aquele momento vivido na Sexta-feira Santa, que foi o julgamento, a morte, todo aquele tumulto, né, que se estabeleceu em Jerusalém por conta desse evento da crucificação de Jesus. Então, qual é o sentido, né, dessa vigília no sábado? Tanto que é feita uma oração, né, nessa vigília que diz assim: Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa em que o nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração.
Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participarmos do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Então, realmente é um momento de todos os cristãos, né, passarem esse sábado de vigília em oração. Tanto que é feita em todas as paróquias, né, o momento de oração de hora em hora. Então, principalmente as pessoas que estão engajadas nas pastorais, elas têm o dever de organizar aqueles momentos de oração de hora em hora, né? E também no sábado da vigília é que tem a bênção do fogo, né? Quem já presenciou alguma missa, alguma celebração do sábado da Aleluia, percebe que a missa ela se inicia do lado de fora da igreja com a bênção do fogo, né? Tem também nessa celebração a preparação do círio pascal, aquela vela grande que fica um determinado tempo lá na igreja. Ela fica durante o ano todo na igreja, mas ela fica acesa nas celebrações, em todas as missas, até do sábado da vigília até o dia de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes. Durante o restante do ano, esse círio, né, essa vela só é acesa nos dias de batizado e crisma, que é de onde são acesas aquelas velas que são dadas aos catecúmenos, né, e aos catequizandos. É feita a proclamação da Páscoa, ou seja, é proclamada a ressurreição de Jesus Cristo. É feita também a bênção da água batismal, né, e é feita também a renovação das promessas de batismo. Então, nessa celebração, todo cristão que foi batizado, que já foi batizado, ele faz a renovação dessa promessa de batismo. E também é nesse dia, né, de sábado de Aleluia, que é feita normalmente, não necessariamente, mas normalmente é que são feitas as crismas, né, o crisma dos adolescentes, e também é entregue os sacramentos para os adultos que participaram da iniciação da vida cristã. Então, provavelmente vocês, em meados desse período, é que vocês vão receber também os sacramentos. E é importante já enfatizar que o nosso próximo tema, o nosso próximo encontro, vai ser justamente sobre os sacramentos. Então a gente vai detalhar tudo isso, né, com mais, vamos dar mais importância, né, a esse tema dos sacramentos. Muito bem, vivenciado então esses 3 dias que nós chamamos de Tríduo Pascal, que é quinta-feira, sexta-feira e sábado, nós vivenciamos daí o domingo de Páscoa, né? Então é no domingo de Páscoa que nós temos a maior e a mais importante festa, né? A mais importante solenidade da Igreja Católica. É a expressão máxima da nossa fé. É onde nós nos reunimos, né, como povo de Deus para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, para celebrar a sua vitória sobre a morte e a sua passagem, que realmente é transformadora em nossa vida. E a partir daí nós passamos a vivenciar o tempo pascal, que é um período de 50 dias após o domingo de Páscoa. Esse tempo pascal, ele vai terminar somente lá na solenidade de Pentecostes. Lembra que nós temos também um encontro com um tema, né, específico sobre Pentecostes. Lembra do Pentecostes? É a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, aonde eles, depois desse período de 50 dias, né, após a morte de Jesus Cristo, estavam todos com medo, todos trancados, com medo da perseguição, desanimados, e com a vinda de...
eles se reanimam e dão início, né, à igreja primitiva com toda a euforia. Então esse é o tempo pascal, é um tempo vivenciado entre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no domingo de Páscoa, que vai até o Pentecostes. Então é um período que a gente continua refletindo, né, sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo a gente continua ainda refletindo o significado de tudo isso em nossa vida. É um momento de nós reafirmarmos a nossa fé nesse Cristo ressuscitado. E lembramos também que o evento de Pentecostes ele foi anunciado por Jesus Cristo 40 dias após a sua ressurreição, quando ele subiu aos céus na presença dos seus discípulos. Então 40 dias depois da ressurreição de Jesus, 40 dias depois da Páscoa, nós vivenciamos a solenidade da ascensão de nosso Senhor. Nesse período de 40 dias, nós vamos ver, né, nas leituras, na palavra, que Jesus apareceu para vários de seus amigos, para vários de seus discípulos, né, para reafirmar realmente a sua ressurreição. E ele deu essa ordem, né, para que eles aguardassem a sua volta e aguardassem também a vinda do Espírito Santo, que aconteceu no dia que eles estavam reunidos, né, no dia de Pentecostes. Lá no nosso encontro vocês vão ver com mais detalhes, se quiserem revisem lá. E depois da solenidade de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, após o término desse tempo pascal, nós temos mais um período de tempo comum. Nós tivemos um primeiro período que se deu ali após a solenidade do batismo de Jesus, até o início da quaresma, e nós temos agora um segundo período que vai de Pentecostes até novamente terminar o ano litúrgico, ou seja, até o início do novo advento. Então esse tempo comum, ele tem cerca de 34 semanas mais ou menos, nas quais não se celebra nenhum mistério especial de Cristo, mas comemoramos nelas o próprio mistério de Cristo na sua plenitude, né, principalmente nas liturgias de domingo, dos domingos. E nesse ciclo anual, né, é que a igreja vai celebrando todos os mistérios de Cristo. Venera também nesse período de tempo comum, né, de modo particular, o amor que a igreja tem, que os cristãos têm pela Virgem Maria, Mãe de Deus, né? E também faz-se muitas memórias aos santos, né, principalmente aos santos que foram martirizados, que tiveram mortes, né, violentas por defenderem a sua fé em Jesus Cristo. Uma outra particularidade também do ano litúrgico, que muitos às vezes não se atêm, mas é importante que vocês saibam, que são as cores litúrgicas, né? Vocês observam que o padre ele está sempre com uma batina branca, mas a estola, que é aquela fita, né, aquela faixa que ele coloca sobre os ombros e que desce à frente, ela tem cores diferentes de acordo com as solenidades, né? Então, que cores são essas? Nós temos o verde, o branco, o vermelho, o roxo e o rosa, né? Quando que se usa o verde? A cor verde é usada nos domingos do tempo comum e também nos dias da semana, que simboliza novamente a esperança, assim como a vela verde na época do Advento. O branco ele é usado no tempo pascal, né? Todo o tempo pascal, que é do domingo de Páscoa até Pentecostes, nesses 50 dias, exceto nos dias da Paixão, né? E também nas celebrações da Bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos, dos santos, daqueles santos que não são mártires, né? E também o branco é utilizado nas solenidades do dia 1º de novembro, onde se celebram, né,
a solenidade de Todos os Santos. Também é usado o branco na solenidade de São João Batista, no dia 24 de junho, nas festas de São João Evangelista, no dia 27 de dezembro, e é usada também na celebração da cadeira de São Pedro, né, no dia da cátedra de São Pedro, que é no dia 22 de fevereiro, e também ainda no dia 25 de janeiro, que é celebrada a solenidade da conversão de São Paulo. Vocês se lembram, né, que São Paulo antes se chamava Saulo, e Saulo perseguia os cristãos, até que Jesus Cristo, através de uma visão, né, faz com que Saulo se converta, passe a se chamar Paulo e se torne um dos principais propagadores, né, da fé em Jesus Cristo. A cor da estola vermelha, que lembra o fogo do Espírito Santo, por isso é a cor do Pentecostes. Lembra também a cor do sangue, né, a cor usada nas festas dos santos mártires, no domingo da Paixão e na Sexta-feira Santa. O roxo, que é uma cor usada no tempo do Advento, então nos próximos dias, né, vai estar sendo usada a cor roxa, e também na Quaresma, né, pode-se usar também ainda nos dias da missa de finados. O rosa é pouco usado, né, mas aonde é de costume, aqui no Brasil eu não vejo muitos padres usando a cor rosa, é muito difícil você ver, mas é usadas no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. Muito bem, mais uma outra curiosidade que talvez vocês não saibam também, é que está inserida dentro do ano litúrgico. O ano litúrgico ele está estabelecido em 3 anos sequenciais, que nós chamamos de ano A, ano B e ano C. Por que isso? Para determinar quais são as leituras, né, quais são os evangelhos que serão lidos. Por exemplo, vamos considerar aqui as missas dominicais, tá? Que são aquelas missas do sábado à noite e as missas do domingo, que são chamadas missas dominicais. Então, nessas missas, no ano A, é feita a leitura do Evangelho de São Mateus. No ano B, é feita a leitura do Evangelho de São Marcos. E no ano C, a leitura do Evangelho de São Lucas. Esse ano de 2020, nós estamos no ano A. Portanto, todas as leituras do Evangelho nas missas dominicais, né, é tirada do Evangelho de São Mateus. Isso porque a Igreja desejou, né, desde o início, que as leituras bíblicas proclamadas na liturgia dominical voltassem a ser lidas novamente a cada 3 anos. E assim ficou organizado o ano litúrgico em 3 ciclos de leitura, né, que são Evangelho e demais livros do Antigo e do Novo Testamento, e são lidas na primeira e segunda leitura, e também os Salmos, né, entre uma e outra leitura. E com isso, né, a Igreja vai, domingo após domingo, apresentando a pessoa de Jesus na normalidade da sua vida, ou seja, vai apresentando o cotidiano da vida de Jesus. Então, nesse tempo comum, é dado ênfase a essa vida pública de Jesus durante os seus 3 anos, né, dessa vida pública. Então, a gente vê ali, enfatiza nessas leituras, toda a normalidade da vida de Jesus, na sua simplicidade dos seus dias, dos seus gestos, né, do seu dia a dia, e com todo o ensinamento e consistência, né, daquilo que ele deixou pregado para nós. E além disso, nós vemos também as celebrações especiais dos santos, né, as solenidades de Maria como mãe da Igreja. O mistério de Jesus, dessa forma, vai sendo revelado a cada dia em nossas vidas, chamando-nos a alimentarmos-nos dessa presença que nos transforma e conduz
né, e nos conduz a ser fermento no meio da massa do nosso dia a dia. Na sequência litúrgica, nós temos também um retrato profundo e vivo de Jesus, né, que é Filho de Deus e que se fez homem e habitou entre nós. Por isso é importante a nossa presença na missa dominical e sempre que possível também na missa diária, mas é na missa dominical que realmente é dado mais ênfase, né, aos mistérios da vida de Jesus Cristo. Com certeza é um sinal, a participação na missa, né, ela é um sinal da nossa fidelidade a Jesus Cristo e o desejo de segui-lo não só em ocasiões especiais, mas também na simplicidade do nosso cotidiano. Dessa maneira, nós vamos ver como aos poucos a nossa vida vai sendo iluminada por essas celebrações litúrgicas. A nossa vida vai se transformando no acolhimento daquele que se fez próximo de nós para nos conduzir ao Pai. Então é no dia a dia das missas, das celebrações, da vivência dessa palavra de Jesus, é que nós vamos percebendo o quanto Deus está nos acolhendo e nos ajudando, né, nos conduzindo rumo ao seu reino, à sua glória. Então é dessa forma que a Igreja se organiza em todas as suas celebrações, de modo que nesse período, né, de um ano, nós possamos vivenciar todos os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É através desses momentos litúrgicos, dessa forma organizada, né, que a Igreja tem de nos apresentar Jesus Cristo, é que nós temos, né, toda essa riqueza de detalhes da vida de Jesus Cristo. E nunca, né, perdendo, vocês vão observar que todos os ritos nunca vai fugir dessa centralidade que é o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. O Cristo crucificado que nos traz, né, a reflexão da sua entrega pela nossa vida, pela nossa salvação, e do Cristo ressuscitado que venceu a morte, né, que mostrou o seu poder, o poder sobre a morte, sobre a maldade, sobre Satanás, né, que terá o seu fim já decretado. Então é por isso que realmente nós temos que acompanhar, temos que entender um pouco de todos esses ritos, né? E conhecendo essas disposições do ano litúrgico é que nós entendemos um pouco melhor toda essa dinâmica da missa, toda a dinâmica da celebração da Santa Missa. Então esse é o recado que eu tinha para vocês nesse encontro com esse tema. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.